Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Curve sua cabeça um momentinho, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, peço agora a tua misericórdia, a tua graça. Peço que o Senhor abra o entendimento, dê discernimento, Senhor, para o teu povo, e que saia dos meus lábios apenas aquilo, Senhor, que for da tua vontade, que o Senhor quer falar hoje com o seu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Então abram aí as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Caiu tudo aqui. Obrigado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Versículos 7 e 8. Amém? Posso ler? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém, queridos? O título dessa mensagem é Nossas Escolhas de Cada Dia. Amém? Nossas escolhas de cada dia. E eu gostaria de deixar por enquanto, se houver tempo, mas acredito que não vai ter, a gente volta nesses versículos. Eu gostaria de trabalhar outros textos com o irmão para construir uma ideia para a gente chegar aqui. Eu gostaria de pedir para o pessoal colocar para mim no telão Gênesis 3, versículo 9. Se você quiser abrir aí, Gênesis 3, versículo 9. Amados, eu acho que eu até já falei aqui, que esse texto, esses textos que nós vamos ler, 9, 10, 11, 12, de Gênesis 3, era um texto que me trazia muita dificuldade no começo da minha caminhada cristã. Logo que eu me converti, eu não entendia esses textos, porque nesses textos Deus faz perguntas ao homem e à mulher. Deus faz pergunta ao homem como, por exemplo, aonde estás? Deus pergunta ao homem, ele tinha acabado de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, seus olhos foram abertos, ele viu que estava nu e ele se escondeu. E aí Deus vem e fala: homem, aonde você está? Depois, no versículo 10, ele fala: quem te revelou, quem fez você saber que você estava nu? Acaso você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? E eu pensava, amados, como que Deus está fazendo esse tipo de pergunta? Aonde está? Você comeu desse fruto? Quem te fez saber que você estava nu? Por que Deus faz esse tipo de pergunta? Se nós, logo no nosso começo da caminhada cristã, nós somos ensinados que Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onisciente e presciente.
Ele tem todo o conhecimento e o conhecimento antecipado. Se ele tem todo o conhecimento e se ele tem o conhecimento antecipado, se ele sabe o que vai acontecer antes de acontecer, por que ele faz esse tipo de pergunta? Não faz sentido essa minha indagação? Por que ele pergunta, ele faz esse tipo de pergunta se ele já sabia? Inclusive antes do homem pecar, ele já sabia que ia acontecer. Aí, queridos, eu comecei a perguntar para Deus por quê. E Deus me respondeu, eu vou falar hoje aqui para você. Sabe por que Deus faz essas perguntas para o homem? Ele não faz essas perguntas para ser informado, porque ele já sabia. Então ele não faz essa pergunta para ser informado, ele faz essa pergunta com um propósito. Ele faz essa pergunta para trazer o homem a uma prestação de conta. Ele está querendo que o homem preste conta com ele do que ele havia feito. E ele faz essas perguntas para levar o homem a uma confissão. Então ele está querendo uma confissão da parte do homem, do seu pecado, e ele está fazendo com que o homem preste conta do que fez. Por quê? Porque esse texto nos traz uma característica do ser humano. Todos nós temos uma característica que Deus mostra aqui com essas perguntas. Todos nós temos isso. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. É isso que Deus está querendo mostrar. O homem é responsável pelas suas escolhas e pelas suas decisões. Amados, na nossa vida, talvez não, com certeza, o que você está vivendo hoje é reflexo, é resultado das escolhas e decisões que você tomou ontem. E o que você vai viver amanhã é resultado das escolhas que você está fazendo hoje. Nós somos resultados, a nossa vida é resultado das escolhas e decisões que nós fazemos. Por que tua vida está desse jeito? Por que a minha vida está desse jeito? Por que nós chegamos aonde nós chegamos? Escolhas e decisões que nós tomamos. Por quê? Porque nós somos responsáveis. O que é responsável? Responsável é aquele que responde. Você vai responder pelas suas decisões e escolhas que você faz. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Se você colher, se você plantar, eu não entendo de plantação, mas vamos lá. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Se você plantar 100 abóboras, você vai colher 100 abóboras? Depende. Depende. Se cair uma geada, entendeu? Se uma praga chegar na tua plantação e começar a comer as sementes, comer ali as abóboras, toda colheita natural não significa dizer que você vai receber a mesma quantia daquilo que você plantou. Agora, toda colheita espiritual é garantido a sua colheita. Amados, um dia, tentar dar um exemplo aqui para vocês. Um dia eu sempre gostei, eu era ateu. Tem algumas pessoas que conhecem aqui a minha história, eu era ateu. Eu era materialista, mas materialista ferrenho. Só que eu gostava, olha vocês, eu gostava de ver aquele programa da Universal, Fala Que Eu Te Escuto. Eu achava divertido, eu achava legal. E um dia ligou lá um rapaz, eu estava de madrugada vendo esse programa, era com o bispo Clodomir, se não me engano o nome do bispo. Eu estava vendo esse programa e o rapaz ligou revoltado.
O rapaz ligou revoltado porque vocês são mentirosos, vocês estão falando mentira. Daí o bispo falou: mas no que eu te menti? O que aconteceu? Porque vocês falaram que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele falou: sim, meu querido, é Bíblia, é verdade, isso aí é verdade. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Ele falou: mas comigo não aconteceu, porque eu tinha uma amante, e eu resolvi receber a Cristo, mas a minha esposa descobriu que eu tive essa amante, e largou de mim, destruiu o meu casamento, e Cristo não fez nada. Amados, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, Deus te perdoou, te fez nova criatura. Mas tudo aquilo que você plantou, você vai colher, porque é uma lei espiritual. Como diz o pessoal, os boletos começam a chegar. A diferença é que agora você está em Jesus, que os pecados que outrora você tinha cometido no mundo espiritual foram apagados, e você está salvo em Cristo Jesus. Porém, a colheita natural desses pecados, você vai responder, porque você é responsável pelo que você faz, você responde pelas suas decisões e escolhas. Amados, salvação é individual, e você é responsável pelos seus atos. Então, um conselho: cuide da sua vida. Cuide da sua vida. E quando eu falo cuide da sua vida, é para você focar na sua vida, cuidar da sua vida e deixar a vida do seu irmão. Cada um cuida da sua vida. Como disse a pastora Juliana lá no Imersão, cada um no seu quadrado. Cada um sabe de si. Cada um tem que cuidar das suas coisas, dos seus negócios, da sua vida espiritual. O ser humano tem costume de cuidar da vida do outro. E quem cuida da vida do outro, quem foca na vida do outro, não cuida da sua própria vida. Vocês sabem a historinha dos lençóis? Eu vou contar para você, a maioria aqui eu acho que já sabe. A historinha dos lençóis. Tinha uma mulher que ela ficava olhando da janela dela todos os dias o varal de roupa da vizinha. E ela começava a falar para o marido dela: meu Deus, que vizinha porca. Ela estende esses lençóis aqui, aí esses lençóis são sujos, são amarelos, são esquisitos. E todo dia ela estava lá e falando para o marido: a vizinha aí, a vizinha deve ser uma porca, a casa dela deve ser relaxada, olha os lençóis dela. E aí um dia, essa mulher foi até a janela e viu que os lençóis da vizinha estavam brancos, estavam lavados, estavam limpos. E ela foi até o marido e falou: bem, aconteceu um milagre, vai chover. Ele falou: por quê? Porque os lençóis da vizinha no varal estão brancos, estão limpos. Sabe o que o marido falou? Não, bem, é que hoje você acordou mais cedo e lavou a sua janela. Você que limpou a tua janela, daí você viu claramente os lençóis da vizinha estavam brancos. Então tem muita gente, querido, vendo o lençol do outro e não cuidando da sua janela. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que cuidar das nossas decisões, da nossa vida, das nossas escolhas. Amados, a Bíblia não diz, se você olhar o contexto, a Bíblia não diz para você não julgar. No contexto, se você for olhar o contexto, a Bíblia não diz para você não julgar, muito ao contrário, você tem que provar os espíritos.
Você tem que julgar aquilo que você recebe. A Bíblia diz para você julgar as profecias, para você analisar as profecias e provar os espíritos se vêm de Deus. Paulo elogia uma igreja, a igreja de Bereia, os bereanos, que quando ele estava pregando, eles estavam conferindo na Bíblia. Paulo elogia essa igreja. Ele diz aos Tessalonicenses: os de Bereia são mais excelentes do que vocês, porque eles conferem tudo o que eu falo. Agora, o problema, o que a Bíblia diz, é que você não deve julgar com hipocrisia. Você não deve julgar o irmão fazendo aquilo que você está condenando no irmão. Então, amados, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E agora eu quero passar uns 2 entendimentos aqui para vocês, para nós continuarmos aqui com decisões, mas esses entendimentos têm a ver com as decisões que nós tomamos. Lá no Imersão, eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu vou falar, depois se o pastor Emerson vai chamar minha atenção. Lá no Imersão, nós aprendemos na palavra do pastor Emerson as 3 atuações de Satanás. Ele pode oprimir, ele pode influenciar e ele pode possuir. Então é opressão, influência e possessão. Coloca lá para mim 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse é um fato, tá? Aquele que é nascido de Deus não peca. O que significa não peca? Aí é não vive no pecado, tá? Pecar, todos nós pecamos, como diz no mesmo livro, 1 de João 1:8. Então, todos nós pecamos, mas aqui, ó, o nascido de Deus não vive em pecado. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? O maligno não lhe toca. Agora, esse não lhe toca, no grego, raptomai, significa raptomai. Raptomai é apegar-se, agarrar, possuir. E a ideia é o relacionamento sexual de um homem com uma mulher, possuir no mais íntimo possível, tá? É uma relação de intimidade, é intro, é dentro. O maligno não lhe toca dentro, possuindo. Agora, eu faço uma pergunta para você: o maligno pode te oprimir? Se Deus permitir, pode, como fez com Jó, como fez com Paulo. O maligno pode influenciar? Pode, como fez com Pedro, como fez com Judas. Então, queridos, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque mantenha as suas decisões livres de influência. Sabe qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão, segundo Gênesis 3:17, Deus diz para ele: ó Adão, porque você deixou de ouvir a minha voz e ouviu a voz da sua mulher, agora maldita é a terra por tua causa. O erro de Adão foi deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da sua mulher, que estava influenciada pela voz da serpente. Esse que foi o problema. Queridos, as nossas decisões, para serem decisões poderosas, para serem decisões santas, devem ser livres de influências. Livre de influências. É pecado eu ouvir a voz da minha esposa para tomar decisão? Não,
Porque um dos fatores para se tomar boas decisões é o conselho. Já já nós vamos chegar lá. Na multidão de conselhos, diz a Bíblia, há sabedoria. Agora, se o que a minha esposa fala está contrário à palavra de Deus, está contrário à voz de Deus, eu não devo escutá-la. Se o que o meu irmão fala é contrário à palavra de Deus, eu não devo escutá-lo. A minha decisão e as minhas escolhas devem ser livres de qualquer influência maligna e humana. Amém? Um outro entendimento que eu quero dar para vocês aqui, tá? Amados, já ouviram falar de maldições hereditárias? O que significa isso? É que aquela maldição por espíritos familiares atravessam gerações e se apegam até a gente, não é? Basicamente não é isso? Eu pensava sobre isso da seguinte forma: Ezequiel 18, versículo 4 e versículo, se não me falha a memória, versículo 20, diz que o pai não levará o pecado do filho, e o filho não levará o pecado do pai, que a alma que pecar, essa morrerá. Eu pensava, poxa, mas por que esse tipo de maldição, se a Bíblia ali diz claramente que cada um é responsável por si mesmo? Sabe o que acontece, queridos? Provérbios 26:2 diz: como o pássaro que escapa como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição sem causa não encontra pouso. Se o meu tataravô errou e eu não dou pouso para essa maldição, o problema vai ser dele. O problema é que nós damos pouso. O problema é que nós abrimos brecha. E aí essas maldições se apegam na gente. Entendeu? Por exemplo, o diabo, como diz lá em Pedro, ele está em derredor, procurando uma brecha para entrar. Tá, queridos? Ok? Concordam comigo? O que são essas brechas? O pastor falou lá na imersão também. O que são essas brechas? Há alguns níveis de brecha. Por exemplo, primeiro, legalidade. O que é legalidade? Legalidade na linguagem jurídica é direito legal. Ele tem um direito legal de entrar por aquela brecha. E o que são legalidades? Legalidade, queridos, é altos e baixos, é inconstância. As inconstâncias são legalidades, são direitos legais para o diabo entrar por essas brechas. Aconteceu com Pedro. Pedro, se você for olhar na Bíblia, era um homem de altos e baixos. O mesmo Pedro que disse: Senhor, aonde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro falou: Senhor, tenha dó de si mesmo, o Senhor não vai morrer não. E Jesus falou para ele: aparta-te de mim, Satanás, porque és pedra de tropeço. O mesmo Pedro que falou: Senhor, se é Tu andando sobre as águas, faz com que eu vá também até o Senhor. Jesus diz: vem. Ele vai, e aí ele repara nas ondas, repara no vento e afunda. Ele era alto, eu vou andar, e ele era baixo, afundando. O mesmo Pedro que diz: Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. E ele ia, queridos, ele ia. Era verdade, tanto é que ele saca a espada do servo, do soldado, e corta a orelha do soldado. Ele falou sério, ele falou correto: eu vou até a morte. Mas no momento seguinte, ele nega
a Jesus 3 vezes antes da Galícia. Ele era alto e baixo. Isso é uma inconstância. Isso é uma inconstância, uma legalidade. A tristeza demasiadamente, o desânimo é uma legalidade para o diabo agir na tua vida. O medo é uma legalidade para o diabo agir na tua vida, influenciar as tuas decisões. O que mais, queridos? O que mais que pode ser uma legalidade? A procrastinação. A procrastinação, deixar para amanhã, sempre deixando para amanhã. Amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, semana que vem eu vou na igreja. Essa procrastinação com as disciplinas espirituais e com a comunhão caracterizam brechas de legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. Isso aconteceu com Abraão. Abraão, queridos, recebeu um chamado de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou te falar. Abraão foi. Abraão, ele não agiu prontamente. Pasmem os senhores, ele não agiu prontamente. Ele respeitou o chefe do clã. Clã é aglomerações de famílias. Ele respeitou Terá. Eles saíram de Ur dos Caldeus, foram numa região chamada Harã, e ali ficaram até a morte do pai. Quando o pai dele morreu, aí é que ele saiu, atravessou o rio e foi para a terra de Canaã. E chegando lá, o que havia lá? Fome. Ele procrastinou, e quando ele chega aonde Deus havia falado que era para ele chegar, havia dificuldade naquela terra, havia fome, de fato, de modo que ele desce até o Egito e passa um tempo no Egito, e do Egito ele traz Agar, onde ele tem toda aquela situação. Queridos, não procrastine, ore hoje, congregue hoje, leia a Bíblia hoje, abençoe hoje, perdoe hoje, ame hoje, tome decisões abençoadas, espirituais, que vai mudar o curso da sua vida hoje, não é amanhã, é hoje. Amados, quando nós tomamos decisões baseadas no nosso passado, viver no passado causa depressão. Viver preso ao futuro, a um futuro que você não conhece, que não veio ainda, causa ansiedade. Você vê muitas pessoas hoje ansiosas, aquela afagidão, aquela ansiedade, por quê? Presa num futuro, ou com medo de um futuro que ainda não chegou. Ou pessoas depressivas, deprimidas, presas num passado que já passou, que Deus já perdoou. Tome decisões baseadas na palavra de Deus e naquilo que você está vivendo com Deus hoje. Amados, a Bíblia diz, o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, que os rabinos não chegaram à conclusão como pronunciar, se é Yahweh, se é Yal, se é Yavé. Não se tem uma unanimidade em relação à pronúncia do tetragrama, do nome de Deus. Mas uma coisa se sabe, que se você dividir esse tetragrama, você vai chegar a uma conclusão, que Deus é um Deus que era, que é e que há de vir. Quando a Bíblia diz, eu sou, ele está falando para Moisés, eu sou, mas ele fala em outras ocasiões, eu era e eu serei.
Deus, Ele cuida do teu passado, jogando os teus pecados e o teu passado no mar do esquecimento. Ele está com você hoje, Ele anda com você hoje, Ele te ampara hoje, e Ele cuidará do seu futuro se você entregá-lo a Deus. Tome decisões baseadas pela palavra de Deus hoje, não baseada num passado ou num futuro que ainda não chegou. Amém? Então, queridos, a inconstância nos atrapalha. Alianças e pactos, eu só vou passar aqui, voluntários ou involuntários, ponto de contato, tá? Aquela roupa, aquela imagem, e objetos e pecado. Essas são as portas de entrada para o diabo, que anulam ou influenciam as nossas decisões. Agora, queridos, como que nós devemos decidir? Como que nós decidiremos? Quais são os passos para fazer escolhas e para tomar decisões que vão nos abençoar? Primeiro passo, como nós já estamos falando, tome decisões segundo a palavra de Deus. Tome decisões segundo a palavra de Deus. Eu me lembro de um testemunho que foi contado há muito tempo atrás, quando eu comecei a caminhar no Evangelho. Eu vi uma pregação que o pastor contou esse testemunho, que eles estavam fazendo uma campanha parecida com a que nós estamos fazendo aqui na quinta, do caderninho, só que lá era um envelope. Você colocava os teus pedidos no envelope e deixava no altar. E no final da campanha, os pastores costumavam a ler. Numa direção de Deus lá, eles costumavam a ler os pedidos. E em uma desses envelopes, um dos pedidos, a irmã queria casar. A irmã colocou lá, eu quero casar, e ela colocou o nome de quem ela queria casar. E esse rapaz, esse homem, era um obreiro da igreja, daquela igreja. Só que havia um detalhe, esse obreiro era casado. Ela tomou a decisão de casar com um obreiro que era casado. Queridos, isso não dá certo. Por quê? Porque é totalmente contra a palavra de Deus. Tome decisões baseado na palavra. Se está na Bíblia, você toma essa decisão. Se não está, não tome. Se não está na palavra de Deus, se não está pautado na palavra de Deus, não tome essa decisão. Nós devemos decidir de acordo com a palavra de Deus. Amados, todos aqui sabem, porque o pastor tem ensinado isso, nós somos uma tricotomia. Amém? O que é isso? Espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. O que é o teu espírito? Quais as funções do teu espírito? Intuição, consciência e comunhão. É no espírito que você tem comunhão com Deus. O que significa a tua alma? Mente, vontade, emoções e sensações. E corpo todo mundo conhece, né? Paladar, audição. Então, queridos, você toma decisões baseado na função da sua alma, que é a vontade. Você usa a vontade para tomar decisões. Amém? Agora, nós cristãos, nós não temos, a Bíblia não nos orienta a sufocar, a acabar com essa vontade, a neutralizar essa vontade. Não. Você vai continuar, você vai manter essa vontade, porque você vai precisar dela, ela é importante. Os budistas, por exemplo, eles têm uma
uma prática chamada estado de nirvana. O que significa o estado de nirvana? É sufocar essa vontade até que você não sinta mais vontade de nada. E o cristão não é assim. Nós vamos continuar mantendo isso, nós vamos continuar sentindo vontades, e muitas vezes a nossa vontade vai ser contrária à vontade de Deus. Mas nós não podemos sufocá-la. Sabe o que nós temos que fazer? É pegar essa vontade que é contrária à vontade de Deus e colocar no altar de Deus, sacrificar essa vontade, dizer: Senhor, a minha vontade não é perdoar o fulano, ele me ofendeu muito, mas eu pego essa vontade, coloco no teu altar e quero fazer a tua vontade. A tua vontade é que eu perdoo, eu vou perdoar. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que a tempo oportuno Ele te exaltará. Amém, queridos? Pegue a tua vontade. A minha vontade hoje não é de vir à igreja. Está frio, pega essa vontade e põe no altar. Senhor, eu quero sacrificar essa vontade. Eu vou na igreja hoje que Deus vai falar comigo. Senhor, eu quero sacrificar a minha vontade. Eu não quero acordar 3 horas da manhã para orar, mas eu coloco essa vontade diante do teu altar e eu vou orar. Amém, queridos? Então tome decisões voltadas na palavra de Deus. Segundo, querido, conselhos. Se o conselho está dentro da palavra, é importantíssimo. Você ouvir pessoas mais experientes que você, ouvir pessoas que querem o teu bem, que gostam de você, ouvir pessoas qualificadas naquele assunto que você está buscando. Põe lá para mim, Provérbios 15, 22. Rapidinho. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Amém? Agora Provérbios 4, 13. Apega-te à instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Apega-te à instrução, aos conselhos dentro da palavra de Deus. Amados, a palavra é o fundamento, os conselhos são a baliza. Agora, existe um árbitro, a paz. Busque a paz para tomar decisão. Busque um coração em paz. Como que eu busco isso? Através da oração. A oração é o caminho que me traz a paz para aquela decisão que eu estou tomando. Amém? A paz é o árbitro. E um fator para tomar decisão, o tempo. Queridos, você toma uma decisão hoje, coloca na presença de Deus e espere. Peça para Deus o fruto do Espírito Santo chamado paciência. Tenha paciência, espere, tenha fé. Queridos, a Bíblia diz que nada acontece fora do tempo de Deus, tudo tem um tempo. Eclesiastes 3, para tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. O cara vive uma vida torta a vida toda, aí ele toma uma decisão e quer que a vida dele, a partir daí, aconteça tudo imediatamente. Não é assim. Não é dessa forma. A colheita, ela tem um tempo determinado para ela acontecer. Espere em Deus. Não desista, espere em Deus, que no tempo oportuno que Deus determinou, a sua bênção, a sua decisão, ela vai dar resultado. As suas escolhas, elas vão ter resultados. Amém, amados? Agora, diante de tudo isso, o que decidir? O que escolher? Escolha pelo Evangelho. Escolha por Jesus. Leia, conheça o Evangelho. Pratique
o Evangelho, viva o Evangelho, viva pelo Evangelho, morra pelo Evangelho, pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo, ame a Jesus, adore a Jesus, viva imitando ao Senhor Jesus Cristo, ame o Senhor Jesus Cristo, escolha por Jesus e pelo seu Evangelho, ame a igreja de Deus, congregue na igreja de Deus, abençoe a igreja de Deus. O que mais que eu devo escolher? Escolha e decida não se contaminar, viva na contramão do mundo. Amados, quando Paulo diz para nós não nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, significa para nós não tomarmos a forma do mundo, para nós não parecermos com o mundo. Nós temos que ser parecidos com Cristo. A santificação é isso, o processo de santificação é exatamente isso. Santificação é um caminho aonde eu estou andando, que a cada passo eu me torno mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu preciso ser mais parecido com Jesus do que eu fui ontem. E amanhã eu preciso ser mais parecido com Jesus do que eu fui hoje. É dia a dia sendo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. É dia a dia sendo mais parecidos com Jesus. Eles estão rindo lá para mim, eu acho que o meu tempo acabou. Só vou terminar aqui, tá, queridos? Então, amados, aí eu me perco, eu tenho um troço com o tempo, rapaz. Eu não sou muito fã do tempo, não. Eu gosto do Kairos. Kairos é o tempo de Deus, a plenitude do tempo. Eu não gosto do Cronos, o Cronos me atrapalha. Decida, queridos, amar, decida perdoar, decida usar de misericórdia, decida fazer coisas boas. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para coisas boas, para fazer coisas boas. Amém, queridos? Decida cuidar da sua casa e da sua família. Amém? Posso falar? Queridos, eu não queria falar, mas o Espírito Santo está pedindo que eu fale aqui. Eu vou falar uma palavra para os homens, tá, queridos? Porque eu estava conversando com um amigo meu e eu fiquei chocado com o entendimento que ele tinha da responsabilidade do homem e da responsabilidade da mulher. Queridos, num casamento, o homem tem suas responsabilidades, a mulher tem suas responsabilidades. Porém, serviço de casa é de quem mora na casa. Não, serviço de casa é de mulher, eu sou homem, eu sou sacerdote. Querido, você come lá, você dorme lá, você suja lá, vai custar limpar também, ajudar a limpar? Serviço de casa não é serviço de mulher, nem só de mulher, nem só de homem. É serviço de quem mora na casa. Eu quero falar algo para vocês, queridos. Eu não gosto de tratar dessas coisas porque é polêmica, mas eu quero falar uma coisa para vocês, homens, que talvez vocês não saibam, tá? Eu tenho certeza aqui que talvez vocês não saibam. Lavar uma louça e passar uma vassoura no chão não causa impotência, não causa. Isso eu garanto para vocês, não causa. Fazer uma comida e colocar uma roupa no varal, não cai pedaço de bilau de ninguém, desculpa falar, mas não cai. Então, queridos, cuide da sua casa, abençoe a sua esposa, ajude. No nome de Jesus, vamos tomar posições e decisões que glorifiquem o nome do Senhor Jesus Cristo. Você carrega um nome que é mais excelente, um nome que é acima de todo nome que se nomeia,
um nome que um dia seres dos céus, da terra e debaixo da terra se prostrarão e confessarão: Jesus é o Senhor. Então honre esse nome com as suas decisões. Um dia, todos nós cristãos compareceremos ao tribunal de Cristo. E o que você vai entregar? O que você vai entregar? Eu quero, querido, ser galardoado. Eu quero ser recompensado pelo meu Senhor. Eu quero escutar a voz do meu Senhor: venha, venha, servo bom e fiel. Venha, servo bom e fiel, para a glória do seu Senhor. Se coloque de pé.